Muito bom dia para você. Hoje é dia 18 de agosto de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora o outro lado do rio Eufrates e serviram deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei Isaque e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, dei propriedade, o monte de Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida, enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe outros sobre este mar, e que os cobriu. Vossos olhos viram todas essas coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão. E quando guerreavam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos com sua boca e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes dessa cidade, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu, porém, entreguei-vos em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões, que os expulsaram da vossa presença, os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nela habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Meus irmãos, e aqui o Senhor relembra exatamente a trajetória, desde o início dos seus escolhidos, quando ele então vai separando aqueles, vai designando aqueles que conduziriam, que estariam à frente do povo. E aí ele então começa lá com Abraão, que vem por meio de Isaque, que depois tem Jacó e Esaú, e aí ele vai fazendo a trajetória com Moisés e chega também a Josué, e aí ele vai dizendo ao povo justamente sobre o quanto Deus esteve presente com eles, o quanto o Senhor fez em favor deles, porque eram guerras, eram situações que humanamente eles não podiam transpassar, que eles não conseguiriam vencer. Eram guerras contra povos que eram mais fortes que ele, mas eles não venceram por meio de armas. Eles venceram por meio de providências que o Senhor foi colocando. Na última cidade, por exemplo, ele diz que quando foram lutar contra os habitantes, não foi por meio de armas que eles conseguiram vencer, mas ele mandou vespões à frente para que aquele povo ali, então, eles conseguissem viver naquela terra. E ele fala ao povo exatamente que ele está dando a eles, ele fez uma promessa de uma terra. E essa terra prometida, o Senhor foi fazendo com que eles conseguissem dia a dia, desde que não se ficasse pela beira do caminho. Era muito que o Senhor colocava, e aí vinha eu imaginando o povo fazendo aquela travessia, e o Senhor foi providenciando diariamente aquilo que era preciso. Providenciou a abertura do mar para que eles pudessem passar, e aí atrás estava vindo deles, daquele povo que saiu do Egito, do povo hebreu, estava vindo o faraó com seus carros e cavaleiros. Era uma batalha perdida, mas o Senhor abriu o mar, o povo passou a pé enxuto, e quando o faraó veio com a sua intenção de poder, com seus carros e cavaleiros, o mar se fechou e os devorou. E aí o povo passou pelo deserto, caminhou muito tempo, e o Jordão novamente, eles conseguiram passar a pé enxuto, a gente viu no devocional de ontem, e o Senhor esteve com eles. A providência de Deus. Existe um ditado que às vezes a gente já ouviu ou talvez já tenha dito:
Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando nós caminhamos com o Senhor, não trabalhamos com coincidências, mas a gente entende, tem consciência das providências divinas em nossa vida. E o Senhor, Ele age segundo o seu desígnio, segundo o seu querer. O que a gente precisa ter consciência e nos colocar nas mãos do Senhor, compreendendo que não há batalha que esteja perdida com o Senhor. Mas, para a gente dizer que não há batalha que esteja perdida, a gente tem que compreender que o propósito é de Deus. E às vezes a gente quer que se cumpra a nossa vontade, o nosso querer. Mas a obra é do Senhor e é de acordo com aquilo que Ele colocar. Confiemos, pois, que aqueles que confiam no Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam e esperam no Senhor. Assim como Ele foi providenciando diariamente na história desse povo, eu e você fazemos parte desse povo. É na nossa história que o Senhor continua, permanece providenciando. Que nós estejamos atentos a toda manifestação do Senhor em nossa vida. A gente vive numa realidade onde muito se fala de Deus, mas pouco se experiencia da graça do Senhor. Mas pouco se rende à segurança dos braços do Pai e à condução da jornada para o caminho que Ele nos levar. Que muitas vezes será assim, um caminho de deserto, um caminho de tribulações, mas que é um caminho onde tem uma vitória, onde há uma recompensa que o mundo não pode nos oferecer. E nós somos livres para fazer a nossa escolha. Nós somos livres para permanecer nessa jornada confiando no Senhor. Muitas são as tribulações, muitos são os desertos, mas quem confiou nele, ninguém ficou desamparado. Hoje é sexta-feira, dia de jejum. Que a gente possa pedir ao Espírito Santo de Deus que ajude a mortificar em nós tudo aquilo que impede que a gente confie plenamente no Senhor. O medo de seguir adiante. O medo, as muitas desculpas que a gente inventa para não continuar no caminho. Porque apenas o Senhor tem palavras de vida eterna. Agora, enquanto no devocional o Senhor me trouxe ao coração a moção da palavra de Jesus dizendo para os discípulos: todos já foram embora. Quereis também vós ir? E aí o discípulo, aquele que tomava a frente, responde: não, Senhor. A quem iremos se somente Tu tens palavras de vida eterna? Que a gente possa voltar para dentro de nós mesmos no dia de hoje. Que a gente possa jejuar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos faça, nos dê o dom da ciência e do temor de Deus, para compreendermos que apenas o Senhor tem palavras de vida eterna. E ainda que a gente vivesse com rios de dinheiro, ainda que a gente vivesse sem doenças nesse mundo, ainda que a gente talvez vivesse sem passar pelo luto, mas um dia tudo findaria, porque apenas o Senhor tem palavras de vida eterna. O mundo pode oferecer muitas coisas, mas apenas o Senhor oferece a salvação. E Ele age, providencia da forma que Ele aprouver. Deus abençoe.